Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula, nós vamos estudar a radiciação de números naturais, inteiros e também dos números racionais. Nós vamos ver também algumas propriedades que vão nos ajudar a calcular essas radiciações. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo, faz parte aqui da nossa comunidade. Se não faz, inscreve-se. Você vai usar as videoaulas do meu canal durante todo o seu curso de graduação e às vezes até depois que você terminar a sua graduação para estudar para concurso ou para pós-graduação. Não esqueça também que você pode ajudar quem lhe ajuda, acessando www.lcmaquino.org/ajude. Vamos agora lá para a videoaula. Vejamos aqui então a radiciação com números naturais, inteiros ou então racionais. Então vamos lá, digamos que eu tenho um número A racional. Lembra que um número que é natural e que é inteiro, ele também é racional, tá? Então aqui eu já estou englobando os três. Além disso, lembra que eu falo que esse número A é racional? Eu estou querendo dizer que ele pode ser escrito na forma de uma fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, tá? Beleza. Aí digamos agora que você me dá um número n que seja natural não nulo. Vamos lá, vou ter dois casos. Digamos que no primeiro caso o n seja par e o a seja positivo. Então eu escrever esse símbolo todo, que aqui eu vou ler assim, ó, raiz enésima de a sendo igual a b. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pego esse número b positivo e elevo ao número n, que está aqui, o resultado me dá o a. O nome das coisas aqui é o seguinte, ó, a gente já viu que isso aqui é raiz enésima de a, esse a aqui dentro a gente chama de radicando, e esse n aqui em cima a gente chama de índice. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, a raiz de índice n do número a vai ser igual ao número b, se esse número b for positivo, e quando eu pego esse número b e elevo ao índice n, me dá o número a. Não entendi isso aqui, então tá bom. Digamos que eu faça raiz 2 de 25, certo? Então fazendo a comparativa aqui, ó, n é 2 e o nosso a é 25. Eu quero achar um certo número aqui, ó, eu vou até botar em parênteses aqui. Esse número que eu quero achar, ele tem que ser de tal maneira que se eu elevo ele ao quadrado, tem que me dar 25, certo? É isso que eu estou falando aqui. Que número é esse? Bom, esse número é 5, né? Porque se eu faço 5 ao quadrado, me dá o 25. Outro exemplo, eu tenho aqui raiz quarta de 16. Eu quero saber o seguinte, qual é o número positivo que quando eu elevo a 4, então eu quero um número positivo, que quando eu elevo a 4, o resultado seja 16. Que número é esse? Bom, esse número é o 2, que se eu faço 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 2 à quarta, me dá 16. Então, é isso que eu quero dizer quando eu faço esse símbolo todo. Aqui no caso é raiz quarta de 16, o resultado é 2, e aqui a raiz quadrada de 25 é 5. Veja que quando o índice é 2, a gente chama de raiz quadrada, né? Bom, eu também posso ter um n ímpar, ou seja, o índice é ímpar, mas a ideia vai ser parecida. Vou pegar o número b, que quando eu eleve a n, me dá o a. Ou seja, o número b, que é elevado ao índice n, me deu radicando a. Vamos fazer exemplos aqui, ó. Então, digamos que eu tenha a raiz cúbica de 8. Eu quero um certo número, certo? Que quando eu eleve a 3, me dê 8. Que número é esse? É 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, me dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E veja que aqui agora, ó, quando o índice é ímpar, não precisa ser número positivo lá dentro do seu radicando, pode ser um número negativo. Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8, o valor disso aqui, o resultado vai ser menos 2. Por quê? Porque você faz menos 2 e eleva ao cubo, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, e o resultado final é menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, beleza? Então, é isso que eu quero dizer quando eu estou fazendo uma radiciação com esses números, beleza? Bom, nós já vimos aqui o nome das coisas, né? Esse símbolo aqui que parece um V é radical, esse N é o índice, esse A é o radicando, e a gente chama isso aqui tudo de raiz enésima de A, beleza? Uma observação aqui, ó, se eu tenho a raiz de A e eu não coloco índice nenhum, a gente chama de raiz quadrada. O índice é 2, tá? É o caso aqui, ó, eu não precisaria ter colocado raiz quadrada de 25, desse jeito. Eu poderia ter colocado só raiz de 25. E aí, quando você vê isso aqui, você já entende que o índice é 2, tá? A gente não precisa colocar o índice quando ele é 2, beleza? Vejamos então aqui esses exemplos. Vamos lá. Eu quero a raiz quadrada de 16. Lembra que quando não tem índice nenhum é porque o índice é 2, né? Eu quero aquele número positivo que quando eu elevo ao quadrado me dê 16. É 4, tá? Por quê? Aqui, ó, 4 é um número positivo que quando eu levo ao quadrado me dá 16, certo? Lembra que quando o índice é par, né, eu tenho que procurar um número positivo que eleve aquele índice par para me dar aquele valor lá dentro do radicando. Então, no caso aqui é 4, né? Que 4 ao quadrado é 16. Esse aqui agora, a gente já tinha feito, na verdade, né? É menos 2. Porque se eu faço menos 2 e elevo ao cubo, me dá menos 8, né? Esse aqui agora, bom, é um número que quando eu multiplicar por ele mesmo, ou seja, quando eu elevar ao quadrado, me dá 25 sobre 4. Esse número é os 5 meios, né? Olha lá, ó, vamos fazer 5 meios e vamos levar ao quadrado. Pelas regras que a gente já estudou de potenciação, isso aqui vai ser 5 ao quadrado, que é 25, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então veja que realmente esse número positivo, que é 5 sobre 2, elevado ao quadrado, me dá 25 quartos. Então a raiz quadrada de 25 quartos é 5 sobre 2.
Agora esse último aqui, raiz quarta de 81. Então eu quero um número positivo, né? Já que eu estou com uma potência, um índice par aqui, eu quero um número positivo que quando eu leve a 4 me dê 81. Que número é esse? É o 3, né? Faz aí, ó, 3 a quarta. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quando você fizer essa continha, vai dar 81. Então, o resultado aqui da raiz quarta de 81 é 3, beleza? Então, isso aqui são exemplos de radiciação com os números que você tem aqui. Vejamos aqui agora algo que a gente vai definir em cima da definição da raiz enésima de A. Então, vamos lá. A gente vai dizer que a raiz enésima de A é igual a A elevado a 1 sobre N. A gente precisa dar um sentido para isso aqui, porque a gente estudou potenciação, mas os expoentes eram sempre inteiros, né? Era negativo, era positivo, era o zero, mas eram inteiros. Então, não tinha um expoente com a fração. Então, como é que você faz isso aqui? O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte, digamos que eu tenha a raiz cúbica de 5, tá? Eu estou dizendo que isso aqui é a mesma coisa de fazer 5 elevado a 1/3. Ou seja, se eu pego 5 e elevo ao expoente 1/3, o resultado disso me dá a raiz cúbica de 5. Eu estou querendo dizer o seguinte, que se eu pego 5 e elevo a 1/3, tá? Se eu pego esse número aqui e elevo a 3, isso me dá o 5, tá? Porque isso é o que a gente definiu lá como seria a raiz enésima de A, né? Ou seja, a raiz cúbica de A é um número B, que quando eu levo a 3, me dá o A, certo? Então, se eu estou dizendo que o resultado de raiz cúbica de 5 é esse número, que é 5 elevado a 1/3, eu estou querendo dizer que se eu pego 5 elevado a 1/3 e elevo a 3, isso me dá o 5, tá? Bom, mas vamos lá. Isso daqui agora, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar definir isso como a gente definiu lá para números racionais. Vamos dizer que isso aqui seja 5 elevado a 1/3 vezes, né, 5 elevado a 1/3 vezes 5 elevado a 1/3. Ok, tá, vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos dizer as bases aqui, ó, é 5, 5 e 5, são números inteiros. Vamos dizer que valha aqui uma propriedade que valia quando os expoentes eram inteiros, que era aquela propriedade que você, ao multiplicar potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, se aquilo ali valer aqui também, aqui ficaria 5 elevado a 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Bom, mas 5 elevado a 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é a mesma coisa que 5 elevado a 3 sobre 3, né? Porque eu conservo aqui o denominador dessas frações e somo os numeradores, vai ficar 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Então vai aparecer 5 elevado a 3 sobre 3. Só que 5 elevado a 3 sobre 3 é 5 elevado a 1, certo? Ou seja, que é o 5. Então veja como que, se eu aplicar aquelas ideias, né, parecidas com o que a gente tinha feito antes, né, e aplicar aqui aquela propriedade, se eu quiser aquela propriedade, ela também vale aqui desse mesmo jeito, né? Veja que no final eu vou chegar nessa conclusão, que se eu pego 5 elevado a 1/3 e elevo a 3, o resultado me dá 5. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, ó, vamos lá, ó, se eu pego raiz cúbica de 5 e o resultado disso aqui eu escrevo como sendo 5 elevado a 1/3, e eu digo que se eu pego 5 elevado a 1/3 e elevo a 3, me dá o 5, né? São formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? Pela definição de como que seria a raiz enésima de A. Então, veja que agora a gente deu um sentido para o que seria eu pegar um número e elevar um expoente que é uma fração nesse formato, beleza? Vai estar relacionado com o cálculo da raiz enésima daquele número, certo? Vamos ver mais alguns exemplos numéricos para isso aqui ficar claro. Vejamos então aqui, o que seria 4 elevado a meio? Bom, pela definição, isso aqui vai ser a raiz quadrada, né? Eu não preciso colocar um índice 2, porque quando é raiz quadrada não precisa, de 4. Bom, raiz quadrada de 4 é 2. Então, 4 elevado a meio, ou seja, 4 elevado ao expoente, que é meio, o resultado é 2. Agora, vamos ver aqui, ó. Menos 27 elevado a 1/3. Por definição, o que a gente fez, isso aqui vai ser raiz cúbica de menos 27. Ou seja, um número que, quando eu multiplique por ele mesmo 3 vezes, me dê menos 27. Esse número é menos 3. Por quê? Porque se eu faço menos 3 e faço menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, me dá menos 27. Então, menos 27 elevado a 1/3, ou seja, menos 27 elevado ao expoente, que é essa fração 1/3, o resultado me dá menos 3. Então, esses aqui são dois exemplos da aplicação daquela definição que a gente fez anteriormente. Vejamos, então, que agora algumas propriedades para a radiciação. Então, você me dá dois números, A e B, racionais, e você me dá dois números, N e M, naturais não nulos. Então, vamos lá. A raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Em resumo, a raiz enésima do produto é o produto das raízes enésimas. Aqui você tem que tomar cuidado, estou entendendo que você está com isso na cabeça, né? Que se esse número N for par, aqui tem que ser positivo aqui dentro, né? E se for ímpar, pode ser positivo ou negativo. Mas, feita essa ressalva, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 100 vezes, sei lá, 100 vezes 25, certo? Bom, isso vai ser a mesma coisa da raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 25, né? Ou seja, a raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas, né?
Raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, o resultado dá 50, certo? Veja que seria o mesmo de eu fazer 100 vezes 25, que me dá 2.500, tá? E aí, agora, tiraria a raiz quadrada de 2.500, que me daria 50, né? Porque 50 vezes 50 me dá 2.500. Então, veja que eu posso quebrar esse produto aqui em dois e fazer cada um separado e os resultados multiplicar. Ou eu posso multiplicar logo o que estava lá dentro da nossa raiz e depois tirar a raiz daquilo lá, certo? Vai dar o mesmo resultado no final das contas. Então, é o que está dizendo aqui. Bom, vejamos agora outra propriedade. A próxima propriedade nos diz respeito à divisão. Então, se eu tenho a raiz enésima de A sobre B, isso vai ser igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Considerando aqui que B não seja zero, né? Então, e de novo, fazendo aquelas ressalvas de quando n for par, quando n for ímpar. Aqui pode ser positivo, pode ser negativo, vai depender disso, né? Bom, então vamos lá. O que quer dizer é o seguinte, olha só. Se eu faço a raiz enésima da divisão, é a divisão das raízes enésimas. É basicamente isso que você está falando. Então, se eu fizer aquele mesmo exemplo, ó, sei lá, se eu fizer raiz quadrada de 100 sobre 25, certo? Bom, isso é a mesma coisa de fazer raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 25, certo? Raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 25 é 5, e 10 dividido por 5 dá 2. Veja que daria o mesmo de eu fazer 100 dividido por 25, né? Ó, 100 dividido por 25. Se eu fizesse aqui a conta, daria 4, e a raiz de 4 dá 2. Então, veja que no final o resultado é o mesmo, certo? Então, essa aqui é a ideia que está aqui por trás dessa propriedade. Vejamos, então, essa propriedade, né? O que ela diz? Ela diz que se eu fizer a raiz enésima da raiz emésima de A, isso me dá a raiz nmésima de A. Ou seja, raiz de raiz, o que você faz? Você conserva aqui o radical e multiplica os índices, né? É basicamente o que você está falando aqui. De novo, tem que ter tomar cuidado aqui quando o n e esse m multiplicando de par ímpar e tal, né? Por causa desse número A aqui tem que ser positivo, se o índice for par, e pode ser positivo ou negativo se o índice for ímpar. Mas enfim, feita essa ressalva, então como é que fica isso daqui? Ó? Digamos que eu tenho, sei lá, digamos que eu tenho aqui a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, certo? Bom, isso vai ser a mesma coisa de eu fazer a raiz sexta de 64. Por quê? Porque 3 que está aqui eu não tenho nenhum índice, né? Então é como se fosse 2, né? Que lembra que quando não tem índice é 2. E aí, aplicando essa regra, você faz 3 vezes 2, que dá 6. Então, fazer a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é a mesma coisa de fazer a raiz sexta de 64. Isso aqui vai dar 2, tá? Se você quisesse fazer aqui, ó, vamos fazer em separado. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Bom, raiz quadrada de 64, eu sei que é 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz cúbica de 8, eu sei que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 me dá 8. Então, veja que em qualquer um dos dois caminhos que você tome, o resultado final é o mesmo, tá? Então, essa propriedade nos diz essa operaçãozinha aqui. Vejamos agora essa próxima propriedade, que nos diz o seguinte. Se eu tenho uma raiz enésima de A elevado a m, isso é a mesma coisa de fazer raiz enésima de A, isso tudo elevado a m. Ou seja, aquele expoente que estava lá no A, você pode, entre aspas, tirar da raiz e pegar ela toda e elevar aquele expoente, certo? De novo, tomando cuidado com aquela questão de quando o n for par, isso aqui tem que ser positivo, se n for ímpar pode ser positivo ou negativo, tem que tomar todo aquele cuidado, certo? E outra coisa também para observar é como é que isso aqui vai funcionar. Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, raiz cúbica de, por exemplo, 2 elevado à quinta, certo? Vamos supor. Bom, isso aqui o que acontece é o seguinte, ó. Isso é a mesma coisa de eu fazer raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Porque 2 à quinta, né? É multiplicar 2 por ele mesmo 5 vezes, tá? Bom, mas isso aqui, ó, aplicando essa propriedade várias vezes, seria raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2, né? Eu vou ter a raiz cúbica de cada um desses fatores aqui, né? Aplicando essa propriedade aqui várias vezes, né? Só que agora, isso aqui é a mesma coisa de dizer, então, que eu tenho raiz cúbica, né? De 2 elevado a 5, né? Porque aqui aparece 5 vezes aquele termo, né? Então, veja como que você pode, entre aspas, tirar esse 5, que estava elevando o 2, para elevar todo o seu radical aqui, certo? Então, é isso mais ou menos o que quer dizer essa propriedade. Vejamos aqui, então, essa última propriedade, que faz uma conexão entre tirar a raiz enésima de um número e você pegar um número e elevar a um expoente, que é uma fração. Então, o que isso aqui diz? Isso aqui diz o seguinte, se você tem raiz enésima de A elevado a m, isso vai ser escrito como sendo A elevado a m sobre n. O n, que é o índice da nossa raiz, vira o denominador, ou seja, o que estava em cima aqui vai para baixo. E o que estava embaixo, que era esse expoente aqui do nosso m, vai para cima aqui do nosso numerador, tá? Então, é isso que você tem na conversão, entre você fazer a raiz enésima de A elevado a m e você fazer aquele número A elevado a uma fração que é m sobre n, tá? Vamos ver um exemplo disso aqui. Então, digamos que eu tenho a raiz cúbica de, sei lá, 5 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que você dizer 5 elevado a 2 terços.
Veja que o 3 virou o denominador e o 2 virou o numerador. Ou seja, eu dizer que eu estou fazendo 5 elevado à fração, que é 2/3, eu estou dizendo o seguinte, eu estou tirando a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou seja, a raiz cúbica de 25, né? Então, é isso que isso aqui quer dizer quando você tem essa escrita, beleza? Vejamos aqui agora uma propriedade que é muito importante e que pega muita gente. Então, se eu tenho um número A, um número racional, e eu tenho aqui um N, que é um número natural não nulo. Vamos imaginar que N seja ímpar. Então, a raiz enésima de A elevado a N vai ser A, certo? Ou seja, é como se você pudesse simplificar esse N com esse N aqui e dar A, né? Então, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, certo? Você pode simplificar, isso me dá 2, tá? Esse A, veja que eu não estou fazendo nenhuma restrição com esse A aqui, né? Agora, se o N for par, agora a coisa muda, certo? Você, ao fazer essa simplificação, digamos assim, né, do índice N com expoente N, vai dar o próprio A, se o A for positivo ou nulo, e menos o valor de A, se A for negativo. Professor, eu não entendi isso. Bom, esse problema aqui acontece nesse tipo de situação aqui. Ó. Digamos que eu tenho a raiz quadrada de, sei lá, 2 ao quadrado. Bom, aqui é fácil, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. A gente faz essa simplificação aqui, né? A gente escreve assim e bota 2. O problema é quando a pessoa se encontra isso aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Se ele faz cortando direto aqui e só repete menos 2, você vai ter um erro, porque o resultado disso aqui não é menos 2, tá? Veja que o nosso A aqui, ó, é menos 2. O que está mandando fazer? Que o seu valor de A sendo negativo, você faz menos aquele valor. Então, aparece menos 2. Só que aí menos por menos vai dar mais, então o resultado dá 2. Resumindo, se eu tenho a raiz de menos 2 elevado ao quadrado, quando você simplifica esse quadrado do expoente aqui com esse quadrado que é da raiz quadrada, o resultado não é menos 2, o resultado é 2, certo? Para entender isso aqui melhor, é só você pensar o seguinte, ó, é como se eu tivesse menos 2 ao quadrado, certo? Vou resolver primeiro o que está aqui dentro, então no caso vai dar menos 2 ao quadrado, que é 4, né? Porque menos 2 vezes menos 2 é 4. E depois eu vou tirar a raiz, ou seja, depois eu vou resolver o que estava lá fora, que é a raiz. E a raiz de 4 é 2, certo? Então é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Primeiro eu resolvo o que está aqui dentro, para depois resolver o que está aqui fora, tá? E daí você vai ter essa propriedade. Então isso é importante, porque muita gente podia errar isso aqui, sair cortando e colocar menos 2. E aí erraria a questão, certo? Então preste atenção nessa propriedade. Então veja, quando você tem a raiz ímpar no índice, aí não tem problema. Você pode ter aqui um valor negativo lá dentro da sua raiz, que você simplifica, né? Então, se eu tenho raiz cúbica de menos 2 ao cubo, o resultado é menos 2, sem problema nenhum. O problema é se for par. Então, raiz quarta de menos 2 à quarta, então quando você simplificar esse expoente 4 com a raiz quarta, o resultado tem que ser 2, ou seja, positivo aqui, certo? Então, toma cuidado com isso. Você troca o sinal, então, se é negativo, passa a ser positivo, tá? Se for positivo, continua positivo, sem problema nenhum. Ou seja, raiz quarta de 2 à quarta, você pode simplificar direto e dizer que o resultado é 2, certo? E para entender isso aqui, você pode usar aquela mesma ideia que eu tinha feito aqui antes. Ó. É como se eu tivesse feito menos 2 elevado a 4, que vai dar mais 16, e a raiz 4 de 16 dá 2, certo? Ou seja, eu primeiro resolvi aqui dentro, para depois resolver aqui fora, tá certo? Daí que você tem essa ideia de ser 2 e não menos 2, beleza? Vejamos agora esse exercício. Simplifique as radiciações. Então vamos lá. Aqui eu tenho raiz quadrada de 16 vezes 25. Isso aqui é a mesma coisa de raiz de 16 vezes a raiz de 25. A gente já viu que a raiz do produto é o produto das raízes, né? Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então vai dar 4 vezes 5, que é 20. Então o resultado disso aqui é 20. Aqui agora, bom, isso aqui ó, é raiz da divisão, né? Então vai ser divisão de raízes. Ou seja, vai ficar raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 8. Bom, raiz cúbica de 5 não dá para fazer nada, não dá para colocar isso aqui porque o resultado é irracional, tá? Mas raiz cúbica de 8 dá, é 2, porque 2 vezes 2 me dá 8. Então vai ficar assim o resultado, raiz cúbica de 5 sobre 2. Aqui agora, bom, isso aqui agora vai ser, conserva o 2, né? E vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12. Então vai ser raiz 12 de 2, né? Não dá para achar um número exato aqui, vou deixar assim mesmo. Então raiz 12 de 2, certo? Essa aqui agora vai dar o quê? Bom, isso aqui vai ser 25, é como se fosse 5 ao quadrado. Então, vou ter 5 ao quadrado elevado a 3 quartos, certo? Bom, tentando aplicar aqui uma propriedade que a gente já sabia para números quando era inteiro os expoentes, né? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3 sobre 4, certo? Simplifico por 2 e por 2 aqui, né? Aqui vai sobrar 2, né? E aqui vai sobrar 1. Então, não vai ficar assim, ó, 5 elevado a 3 meios, certo? Só que 5 elevado a 3 meios, aplicando lá aquela definição que a gente viu, né, sobre transformar isso aqui num radical, isso vai ser a raiz quadrada, né, eu não preciso colocar o índice quando é quadrado, de 5 elevado a 3, certo? Ou seja, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 125. Então, você escrever 25 elevado a 3 quartos é a mesma coisa de escrever raiz quadrada de 125, beleza? Então, pode deixar assim a resposta, certo? Esses aqui, então, são os resultados para esse exercício. Pausa aí a videoaula, faz tudo de novo, revê tudo direitinho para poder ir treinando, beleza?
E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloque na seção de comentários. É muito importante o seu comentário para que eu possa perceber o que eu posso melhorar na videoaula. Não esqueça também de resolver esse exercício que estou colocando aqui embaixo para você poder ir treinando. Em alguma parte da tela eu estou colocando também outras videoaulas desse curso de pré-cálculo para que você possa continuar o seu estudo. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa atingir mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. Beleza? Deixe o seu curtir e esperto nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e eu vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!